sabe o que aconteceu no período que nós governamos esse país. Imagine um país com um passado cheio de altos e baixos, onde a esperança e a desilusão parecem dançar em um ciclo interminável. Esse é o Brasil em 2024, um país que vive sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, um nome que divide opiniões como poucos na história política brasileira. Lula, um ex-operário que se tornou presidente, retornou ao poder em 2023 após uma eleição acirrada e polarizada. Mas, depois de mais de um ano no cargo, o que podemos dizer sobre seu governo? Quais são as polêmicas que o cercam? E, mais importante, o que o futuro reserva para o Brasil sob sua liderança? Vamos mergulhar nessa história cheia de desafios, contradições e expectativas. Lula chegou ao poder com uma promessa clara: reconstruir o Brasil após os anos turbulentos de seu antecessor, Jair Bolsonaro. Ele prometeu retomar programas sociais, fortalecer a economia e restabelecer o país no cenário internacional. E, de fato, algumas ações iniciais chamaram a atenção. Lula reativou programas como o Bolsa Família, agora rebatizado como Auxílio Brasil, e retomou políticas de valorização do salário mínimo. Além disso, sua presença em fóruns internacionais, como o G20 e a COP28, mostrou um esforço para reposicionar o Brasil como um líder global em questões como meio ambiente e combate à fome. No entanto, o governo Lula não está livre de polêmicas. Uma das maiores críticas é a falta de uma agenda econômica clara. Enquanto o presidente foca em políticas sociais, muitos especialistas alertam para a necessidade de reformas estruturais, como a reforma tributária e a modernização da infraestrutura para garantir um crescimento sustentável. A inflação, embora controlada em parte, ainda preocupa, assim como o aumento da dívida pública. E enquanto Lula promete combater a desigualdade, muitos questionam se suas políticas serão suficientes para gerar empregos e renda em um cenário global incerto. Outro ponto de tensão é a relação do governo com o Congresso. Lula, conhecido por sua habilidade de negociação, enfrenta um legislativo fragmentado e com forte influência de partidos de centro e direita. Isso tem dificultado a aprovação de medidas mais ousadas, como mudanças na legislação trabalhista ou investimentos em setores estratégicos. Além disso, escândalos de corrupção envolvendo aliados do governo têm manchado a imagem de Lula, que chegou ao poder prometendo ética e transparência. E não podemos falar do governo Lula sem mencionar as polêmicas que cercam o próprio presidente. Condenado e preso durante o governo Bolsonaro, Lula teve suas sentenças anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, o que permitiu sua candidatura em 2022. Para seus apoiadores, ele é um símbolo de resistência e justiça. Para seus críticos, sua volta ao poder representa um retrocesso e a perpetuação de um sistema político marcado por escândalos e impunidade. Essa divisão reflete a polarização que ainda domina o Brasil, um país onde o passado parece sempre voltar para assombrar o presente. Mas e o futuro? O que podemos esperar do Brasil nos próximos anos? A verdade é que o cenário é incerto. Por um lado, Lula tem a experiência e o carisma para unir diferentes setores da sociedade em torno de projetos comuns. Por outro, os desafios são enormes. A economia global ainda se recupera dos efeitos da pandemia e da guerra na Ucrânia. O clima político permanece polarizado e a população cobra resultados rápidos em áreas como saúde, educação e segurança. E aqui está a grande questão: Lula será capaz de superar esses desafios e deixar um legado positivo para o Brasil? Ou seu governo será lembrado como mais um capítulo de promessas não cumpridas e polarização? A resposta depende não apenas de suas ações, mas também da capacidade do país de se unir em torno de um projeto comum. E você, o que acha? Lula é o líder que o Brasil precisa para superar suas crises,
ou seu governo representam um risco para o futuro do país? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Inscreva-se no canal. Da dificuldade que nós temos encontrar, porque era público pela divulgação de vocês que o país estava desmontado. O Estado foi desmontado. As políticas públicas deixaram de existir. Ministérios foram destruídos. Instituições pararam de funcionar. Então nós sabíamos que nós tínhamos que recuperar tudo. Este ano é o ano mais importante do governo, porque é o ano em que a gente começa a grande colheita de tudo que foi plantado em 2023 e 2024. O final de 2024 e o início de 2025 foram marcados por uma série de eventos que impactaram diretamente a percepção do governo Lula e a vida dos brasileiros. Entre as principais questões estão a polêmica envolvendo o PIX, as discussões sobre taxação e a crescente rejeição ao governo. Vamos detalhar esses fatos e entender como eles se desenrolaram. A polêmica do PIX e as fake news. No final de 2024, a Receita Federal anunciou a Instrução Normativa IN 2,21924, que ampliava o monitoramento de transações financeiras, incluindo operações via PIX. A norma previa que instituições financeiras, como fintechs e bancos digitais, passassem a reportar movimentações superiores a R$ 5.000 para pessoas físicas e R$ 15.000 para empresas. O objetivo era combater crimes como lavagem de dinheiro e evasão fiscal, mas a medida gerou uma onda de desinformação e fake news. Circulou nas redes sociais a falsa informação de que o PIX seria taxado, o que causou pânico entre pequenos comerciantes, autônomos e consumidores. Apesar dos desmentidos oficiais, incluindo um vídeo do próprio presidente Lula fazendo um PIX para demonstrar que não havia taxação, a desinformação se espalhou rapidamente. Criminosos aproveitaram a confusão para aplicar golpes, como a emissão de boletos falsos, alegando cobranças de taxas sobre o PIX. Diante da pressão popular e política, o governo revogou a norma em 15 de janeiro de 2025 e editou uma medida provisória, MP, para garantir que o PIX continuaria isento de taxas. A MP também proibiu comerciantes de cobrar valores adicionais para pagamentos via PIX, equiparando-o ao dinheiro vivo. A rejeição ao governo Lula. Enquanto a polêmica do PIX dominava as manchetes, pesquisas de opinião mostravam um aumento na rejeição ao governo Lula. Em janeiro de 2025, uma pesquisa do Datafolha revelou que 49% dos brasileiros reprovavam a gestão do presidente, enquanto 47% aprovavam. A insatisfação era maior nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, onde a rejeição chegava a 53% e 61%, respectivamente. Entre os motivos para a queda de popularidade estavam a percepção de que o governo não estava entregando resultados concretos em áreas como saúde, segurança e economia. Além disso, a inflação e o descontrole fiscal geravam desconfiança entre os agentes econômicos. Lula minimizou as críticas, afirmando que é muito cedo para avaliar seu governo e que não se preocupa com pesquisas. Os desafios de 2025. O ano de 2025 começou com desafios significativos para o governo Lula. Além da crise de confiança gerada pela polêmica do PIX, o presidente enfrentava pressão no Congresso para aprovar medidas econômicas e garantir o controle do orçamento. A saúde de Lula, que passou por 2 cirurgias na cabeça no final de 2024, também era motivo de preocupação para aliados e opositores. No cenário internacional, o governo buscava reposicionar o Brasil como líder em questões ambientais e de combate à fome, mas a incerteza econômica global e a polarização interna dificultavam esses esforços. Além disso, as investigações sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de liderar uma organização criminosa durante seu mandato, continuavam a gerar tensões políticas.
O final de 2024 e o início de 2025 foram marcados por polêmicas, desafios e incertezas. A crise do Pix mostrou como a desinformação pode impactar políticas públicas e a confiança da população. Ao mesmo tempo, a rejeição ao governo Lula reflete a complexidade de governar um país com demandas urgentes e expectativas altas. O ano de 2025 será decisivo para o futuro do Brasil. O governo terá que equilibrar a necessidade de reformas estruturais com a pressão por resultados imediatos. Enquanto isso, a sociedade brasileira continuará a debater os rumos do país, buscando soluções para os desafios que afetam o dia a dia de milhões de pessoas. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal e continua bem informado.